E aí, prontos, vamos nessa? O que que diz aqui essa outra questão? Ele fala o seguinte: caso seja necessário diminuir a sensação de diferença de temperatura entre a base e a estátua, que mudança podemos aplicar nos materiais desses dois corpos, né? Então, aqui basicamente está trabalhando com a ideia de fluxo de calor, que na verdade a gente calcula assim. Então, a gente pode associar essa diminuição da sensação da diferença de temperatura entre a base e a estátua eh, trabalhando com o conceito de fluxo de calor. Lembrando que o fluxo de calor, ele depende do quê? Ele depende da condutibilidade térmica, né, que é do que é feito o material e tudo mais, né? Então, o material, do que ele é feito é muito importante. Depende aqui, no caso, da área do objeto, depende da variação de temperatura e depende aqui também da espessura, né, do comprimento aqui, do objeto. Então, essas variáveis influenciam diretamente nessa troca de calor entre um objeto e outro, por exemplo. Então, olhando aqui para as alternativas, qual alternativa indica essa diminuição, né, no caso, na sensação de temperatura? Então, aqui no item A ele fala: a substituição do material da estátua por outro de menor condutibilidade térmica. Tá certo, né? Então, se a gente diminui, no caso, essa condutibilidade térmica, então a energia roubada ela vai diminuir, né? Então, se diminui essa condutibilidade, também diminui a sensação, né? A sensação térmica no caso, né? Então, o item A pode ser? Pode, o item A tá correto. Vamos ver aqui as outras para ver o que ele diz? No item B ele fala: o aquecimento da base e da estátua até uma temperatura próxima do corpo humano. Sim, se a gente fizer isso, né, a gente diminui também a sensação, né, diferença de sensação. Por quê? Porque a temperatura já está próxima do nosso corpo. Então, como ela já está próxima, então não vai roubar energia, né, tanto assim da gente, tá? Então, fazendo isso realmente diminui, a sensação da diferença de temperatura, aquecendo aqui no caso, como aqui o item B diz. Que diz aqui o item C? O item C fala a substituição da estátua por uma de mesmo tamanho e mesmo material, mas de massa menor. Aqui a massa ela não vai influenciar, né, em nenhum tamanho aqui, o tamanho aqui do objeto, e a massa aqui no caso não vai influenciar nessa diminuição, né, da sensação da diferença de temperatura não. Que diz aqui o item D? O resfriamento da base e da estátua até uma temperatura próxima a zero. Se a gente diminui a temperatura do conjunto, a gente não vai diminuir a sensação, pelo contrário, a gente vai aumentar a sensação. Por quê? Porque a estátua vai roubar mais energia. Lembra? Quanto mais energia a gente perde, mais a sensação nós temos de roubo, né? Então, de um objeto mais frio. Então, a gente não quer esse fluxo aumente, a gente quer que o fluxo diminua, né? Então, para diminuir o fluxo, a gente não vai diminuir a temperatura, porque senão a gente vai aumentar, no caso, e não diminuir a sensação da diferença de temperatura. O que diz aqui o item E? A substituição do material da base por outro com maior condutibilidade térmica, sim, né? Então, fazendo isso, a gente diminui também a sensação, né, de temperatura no caso, tá? Então, quais alternativas que a gente fica, né? A gente fica com a alternativa A, alternativa B, alternativa E, como alternativas corretas. Bacana? É isso.